Boa noite! Até quando você vai perder oportunidades por causa do seu nervosismo? Esse é o tema da live de hoje. Nós vamos conversar sobre tudo aquilo que tem te impedido de gravar vídeos, de falar em público e a quantidade de oportunidades que você já perdeu e ainda está perdendo por medo, por vergonha, por nervosismo. Seja bem-vinda, Michele, Luana, Amanda. Sejam todos bem-vindos. E nós vamos começar a live de hoje sobre um tema que vocês pediram muito lá na jornada Falar Bem. Sobre um tema que foi muito solicitado. Aline, eu fico muito nervosa para falar em público, eu fico com muito medo, o nervosismo me paralisa, o nervosismo me puxa para baixo, eu não consigo aceitar, eu não consigo conversar com as pessoas, eu tenho medo de me expor. E aí, por causa disso, pela quantidade de pessoas que responderam o questionário da jornada Falar Bem, eu escolhi esse tema e nós vamos conversar. É um tema bem frequente aqui, vocês pedem bastante. Vocês pedem bastante para falar sobre isso. Então, é muito importante deixar claro que o nervosismo é a gente ficar nervosa por algo que a gente nunca fez ou algo que a gente já fez, mas não se sente tão preparado para isso, é natural. Ou ficar nervoso quando a gente vai fazer algo que a gente se preparou a vida inteira para aquilo, ou para realizar um dos maiores sonhos das nossas vidas, da nossa vida, é normal. É uma das emoções que você está suscetível a ter e que eu também estou suscetível a ter, né? Raiva, alegria, tristeza, rancor, inveja, nervosismo, tudo isso, preocupação, são emoções que qualquer ser humano pode ter. Eu, você, Barack Obama, Michelle Obama, os grandes oradores, os grandes comunicadores. Mas o que vai diferenciar aquele que consegue atingir patamares mais elevados, que consegue se desenvolver na sua carreira, que consegue se desenvolver profissionalmente, é o que a gente faz com aquele sentimento. É o que a gente faz quando a gente reconhece que está nervoso, quando a gente reconhece que está ansioso. Então, reconhecer quando esse sentimento chega até você é extremamente importante, porque senão você vai se deixar dominar por ele e não vai realizar nada na sua vida. Seja bem-vinda, Mary, seja bem-vinda, Jéssica, seja bem-vinda, pastora Regina, Vanessa, sejam todos bem-vindos. E aí, quando a gente tem um autoconhecimento bom sobre nós mesmos, né? O autoconhecimento sobre nós mesmos foi redundante, mas quando a gente tem um autoconhecimento profundo, quando a gente se conhece verdadeiramente, a gente percebe quando tem algum sentimento que a gente não gostaria de ter, ou que está nos incomodando. Então, reconhecer esse sentimento vai te ajudar a decidir o que você vai fazer e não se deixar dominar por ele. Então, se agora eu tô muito triste, eu tô muito decepcionada, eu tô muito preocupada, eu reconheço esse sentimento, o que é que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou perder todo o meu dia por causa disso? Não. Sim, tem duas opções. A mesma coisa em relação ao nervosismo. Eu tenho algumas opções. Toda vez que eu consigo perceber que o nervosismo ele está vindo ou ele chegou, eu tenho a opção de escolher o que é que eu vou fazer em relação a isso. E quando eu me deixo dominar por esse nervosismo, eu perco muitas oportunidades. Oportunidades de fechar negócio, oportunidades de crescer profissionalmente. Quando eu me calo em uma reunião, por vergonha ou nervosismo, eu perco oportunidades. Quando eu deixo de vir aqui gravar vídeo, fazer stories, eu perco oportunidade. Por causa do nervosismo, eu posso perder concurso na prova oral. Por causa do nervosismo, eu posso tirar uma nota mais baixa na apresentação do TCC, na defesa da sua dissertação, no mestrado.
Por causa do nervosismo, você pode passar insegurança para o seu cliente e você pode não fechar aquele negócio. Mas a boa notícia que você tem hoje aqui é que é um sentimento natural. Todo mundo tem. Mas algumas pessoas disfarçam bem e outras pessoas não disfarçam. Algumas pessoas se deixam dominar por ele, outras pessoas não se deixam dominar por ele. Então essa é a diferença, porque ficar nervoso, todo mundo fica em algum momento da vida. Como eu falei, se eu estou prestes a fazer algo que eu sonhei a vida inteira, é claro que eu vou ficar nervosa, ou que eu vou ficar ansiosa. Mas aí o que eu vou fazer diante desse sentimento é que vai me mover a crescer ou não. A Vanessa falou, isso é realmente muito importante, oportunidades que talvez não surjam novamente. Exatamente, Vanessa. Algumas oportunidades, elas não vão bater na nossa porta 2 vezes. Algumas oportunidades, elas não virão. E aí, o que você está fazendo com essas oportunidades? Deixando elas passarem? Ou você está dando o seu melhor para que você consiga, para que você consiga dominar o nervosismo? Lá no meu programa FB3S, eu tenho uma aula sobre como dominar o medo e o nervosismo, e eu vou compartilhar estratégias práticas lá para você conseguir enfrentar o nervosismo e dominar, e não o contrário, se deixar dominar por ele. Quem já foi meu aluno ou quem já é meu aluno sabe que eu ensino isso no programa FB3S. E aí, quando eu reconheço esse sentimento, eu tenho 2 opções. E saber que as outras pessoas, os grandes oradores também ficam nervosos, eu acho que isso é um motivo de alívio, né? Porque se eles podem falar bem, se desenvolver, falar em público, falar na câmera, conceder uma entrevista, a gente também pode, você também pode. Mas o que fazer então para conseguir mascarar esse nervosismo, para conseguir enfrentar esse nervosismo e não desistir e não perder oportunidades, né? É simples. O segredo é você, como eu disse, você reconhecer esse sentimento e focar na solução. O que é que eu preciso fazer para controlar esse nervosismo? O que é que eu preciso fazer para não deixar esse nervosismo me paralisar? Para não deixar esse nervosismo me sabotar? E aí, quando eu me saboto, eu deixo de alcançar voos mais altos. Eu perco grandes oportunidades. E aí, os pensamentos sabotadores, né? Normalmente, eles vêm de um padrão mental. Então, muito possivelmente, não é só quando você está nervoso que você se sabota. Provavelmente você se sabota em algumas outras situações. E aí uma coisa leva a outra. Uma coisa vai puxando a outra. Uma coisa vai carregando a outra. E aí traz isso para todo momento de exposição oral, seja em vídeo, seja pessoalmente, uma prova, uma entrevista, um concurso, fazer uma live, apresentar um evento, enfim. Então, eu preciso reconhecer esse sentimento e me desenvolver continuamente. Andar com pessoas que acreditam em você, andar com pessoas que querem ver o seu melhor, porque se você anda com pessoas que são mais nervosas que você ainda, que são pessoas que se sabotam muito mais do que você, que são pessoas que estão paralisadas, lá como se estivesse sendo puxada por um mangue, você não vai sair do lugar. Então, o meio onde você está inserido também influencia nas decisões que você vai tomar, no comportamento que você vai ter, naquilo que você vai falar e também nos seus pensamentos. Então, se você quer vencer isso, você precisa escolher as pessoas com que você anda. Você precisa escolher as pessoas com que você compartilha a sua vida. Você precisa também escolher investir no seu autodesenvolvimento. Quando eu me conheço, eu consigo reconhecer esse sentimento, reconhecer que padrão mental desgraçado é esse que está me impedindo de ganhar oportunidades, na verdade, de perder oportunidades.
quando eu me autodesenvolvo, eu consigo entender aquilo que eu preciso fazer para que eu não perca mais oportunidade, para que isso não aconteça mais. E aí o programa FB3S está aí. Quantas pessoas eu tenho para compartilhar com vocês que não gravavam vídeos, que não falavam, que não estavam se sentindo confiantes para falar, que se sentiam inseguros e nervosos para falar com o cliente, para vender o seu produto. Muitos, muitos mesmo. Então, até quando você vai ficar adiando aquela conquista, aquele sonho, por causa do medo, por causa do nervosismo, se sabotando, né? Até quando você vai ficar perdendo tempo? Porque você poderia já estar se desenvolvendo nesse momento. Você poderia já estar focando na solução para que o nervosismo não te paralise. Em vez disso, você está aí esperando o tempo passar e ele não volta. Ele não volta. Não sei se vocês viram um post que eu coloquei hoje, o que é que você e os grandes oradores têm em comum. Eu coloquei alguns outros pontos lá, mas tem um ponto que eu acho que eu não coloquei, que é os grandes oradores, os grandes comunicadores, se você for estudar sobre eles investem absurdamente no autodesenvolvimento. Eles leem muito, eles fazem ou já fizeram muitos cursos. Eles valorizam o investimento em si, em primeiro lugar. E por isso que eles chegaram no lugar onde eles estão. Porque eles investiram em si mesmo. Eles investiram no autodesenvolvimento. Lá no programa FB3S tem um módulo só sobre autodesenvolvimento. A gente tem um módulo só sobre crenças, sobre mindset do comunicador, sobre o fluxo da comunicação que te leva a se comunicar de forma mais consciente, a ter controle da sua comunicação. Isso mesmo, você pode ter controle da sua comunicação independente da situação que você está. Lembrando que se você vai para algo que é muito, 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 muito importante, vamos pensar assim. Obrigada, amigo Giovânio. Vamos pensar assim. Você vai fazer um concurso e aí tem a prova oral. Ou você vai apresentar um TCC, um mestrado, uma sua tese do doutorado. Ou você vai palestrar em um lugar que você sempre quis, certo? Esse sentimento ele vai vir até você, porque é uma grande responsabilidade, certo? É uma grande responsabilidade que você estará assumindo. E aí, quando você se conhece, você vai reconhecer esses sentimentos e você vai buscar a solução. Bom, o que é que eu posso fazer para que esse nervosismo não me domine? Um ponto muito importante é você ter consciência se o seu nervosismo nessas situações, ele no começo da sua apresentação, ele tá lá em cima, ele começa a cair e aí depois ele estabiliza, ou se ele se mantém no mesmo nível, ou se ele se eleva durante a sua apresentação, durante aquela situação que te deixou nervoso. Se o seu nervosismo que estava alto começa a cair e estabiliza, tá tudo bem com você, você não precisa de nenhuma ajuda mais, além de toda a preparação, curso, investimento, fazer o programa FB3S, por exemplo, um acompanhamento comigo. Agora, se o seu nervosismo ele se mantém ou ele eleva, aí você precisa de ajuda. Além dos cursos, do investimento no autodesenvolvimento, além de fazer o programa FB3S comigo, mentoria, enfim, estudar, ler livros de comunicação oratória, é interessante você buscar um psiquiatra para te ajudar com medicação. Existem algumas medicações que podem te ajudar a baixar esse nível de ansiedade. É só utilizar essa medicação antes, porque algumas vezes elas deixam a pessoa tão down, tão para baixo, que isso influencia na fala e na comunicação dela de uma forma negativa. Então é interessante você testar essa medicação antes, mas é só um psiquiatra que vai avaliar a necessidade disso. Né? São pouquíssimas pessoas que o nervosismo, ele, em vez de estabilizar e descer, ele sobe. Pouquíssimas pessoas, a grande maioria da população, esse nervosismo, ele decai, ele cai, certo? E essa é a boa notícia.
Você pode começar nervoso mesmo, mas daqui a pouco ele cai. E aí com técnicas, com ferramentas que eu compartilho lá no programa FB3S, né? Com exercícios que só vão exigir de você 10 minutos por dia, você consegue sim dominar o nervosismo e não passar, não transmitir essa emoção para o seu público, para a sua audiência, num concurso, numa apresentação. Aline, isso é possível? É possível. Com técnicas, com ferramentas, com exercícios práticos, um pouquinho todo dia. Um pouquinho todo dia. Você não precisa investir no começo 5, 10 horas por dia. Não, um pouquinho todo dia. E por isso que o nome do meu programa é Fale Bem em 3 semanas. Porque eu te garanto que em 3 semanas você estará falando muito melhor do que quando você começou. Certo? E aí, se você não participou da Jornada Fala Bem, que foi um evento gratuito que aconteceu semana passada, e aí você não viu os depoimentos dos meus ex-alunos, eu vou postar aqui ao longo dessa semana pelo menos 2, para você acompanhar, tá? E você ouvir da boca deles, não da minha, que é melhor, certo? E aí, então, se você tem agora consciência de que esse nervosismo ele pode se estabilizar e descer, essa é uma boa notícia. Você não precisa mais perder tempo com isso, você não precisa mais se apavorar, porque você sabe que esse nervosismo ele pode cair, certo? Outro ponto muito importante, se eu quero enfrentar o nervosismo, se eu quero enfrentar essa emoção, essa sensação que tem me paralisado, eu vou me autodesenvolver. Então você tem a escolha. Você tem o poder de escolher hoje. Eu tenho a solução para você, eu posso te ajudar. Né? Tem o meu programa Fale Bem em 3 semanas que estão com as inscrições abertas. Você também pode identificar quais são os pensamentos que vêm depois que você começa a sentir essa emoção. Você começa a ficar nervoso. E aí, depois do pensamento, você vai conseguir investigar, pensar, perceber, analisar em si mesmo qual é o comportamento que você tem depois desses pensamentos que decorreram do sentimento. Então, é um ciclo. É aquele ciclo lá que eu compartilhei em alguma live. Você tem um pensamento e aí você alimenta aquele pensamento influencia nas suas emoções influenciam no seu poder de decisão e no seu comportamento e na sua comunicação, certo? É um ciclo. E esse ciclo, ele pode tá te puxando para baixo. Esse ciclo, ele pode estar fazendo você perder grandes oportunidades. Como você vai estar daqui a um ano? Você tem certeza que você vai estar melhor do que você está hoje? Que a sua comunicação vai estar melhor do que hoje? Será que daqui a um ano você não vai se arrepender de não ter tomado uma decisão para mudar isso? Eu estou te dizendo que é possível se apresentar e dominar o nervosismo e falar bem. Eu estou te garantindo isso. Não é uma fala que eu estou criando da minha mente, é ciência. Tudo que eu compartilho aqui é baseado em evidência, não tem nada que vem da minha mente, da minha cabeça, que eu estou floreando. Né? Eu não passei 4 anos na faculdade, mais de 4 anos me especializando, mais 2 anos no mestrado, para nada não, é tudo baseado em evidência. Eu não surgi aqui do nada e comecei a trabalhar com comunicação e oratória. Não é à toa que hoje eu estou fazendo pós-graduação em neurociência, porque eu quero descobrir mais e mais o que acontece aqui na cabeça do ser humano, na minha cabeça, na sua cabeça, e que influencia toda a sua vida, né? É maravilhoso quando a gente sabe disso. Então, até quando você vai ficar adiando os seus sonhos por conta do medo, por conta do nervosismo, por conta do que os outros vão falar, certo? O medo é uma emoção que pode vir para você, o nervosismo também, a euforia, a alegria também. Da mesma forma que o nervosismo, o medo vem, a euforia também. Então, existe um ciclo que acontece, né? O medo, como eu já falei anteriormente aqui, ele não é de um todo ruim. Ele vem desencadeado de um sistema de proteção.
né? E aí o nosso cérebro ele não consegue entender, por exemplo, que falar em público é uma situação de perigo. Mas se você não dizer pra ele que aquilo ali é uma situação de perigo, você vai ficar travada. Você não vai passar naquela prova. Você vai gaguejar. Você vai esquecer aquilo que você que você tinha planejado para falar. Você vai atropelar as palavras. Então, e aí eu não tô falando aqui de pessoas que gaguejam, que têm a gagueira diagnosticada. Estou falando de pessoas que não têm nenhuma alteração de comunicação, certo? Nenhum distúrbio da comunicação. Se você tem algum distúrbio de comunicação, algo já diagnosticado, fala comigo no direct, que aí eu posso vir falar sobre isso aqui nos stories e te ajudar mais. Ou eu posso falar sobre isso em um outro momento com você lá, tá bom? Estou falando de pessoas que não têm nenhum distúrbio da comunicação diagnosticado. Então, até quando você vai ficar adiando seus sonhos por conta da timidez? Olha só, a timidez, se ela faz parte da sua vida, aceite isso. Só que aí você vai tirar o olhar dela e buscar a solução. A vida inteira eu fui taxada como pessoa tímida, a vida inteira eu me sentia retraída quando eu estava diante das pessoas, a vida inteira eu falei muito baixo e as pessoas pediam para repetir, a vida inteira eu tinha muita vergonha de olhar nos olhos e falar em público, na câmera, em vídeos. Tudo bem que isso aconteceu com você, mas o que é que você vai fazer a partir de agora para essa timidez não te impedir mais de ter amigos, não te impedir mais de falar em público, de vender seu produto, de conversar com o cliente? O que é que você vai fazer a partir de hoje para que essa timidez não sabote os seus sonhos? Não é que você vai deixar de ser tímido, mas você vai com estratégia, com treino, com preparo, enfrentar essa timidez. E cada vez que você enfrentar essa timidez, o seu nível de autoconfiança ele vai aumentar. Você vai se sentir cada vez mais capaz, você vai se sentir cada vez mais confiante e cada vez mais você vai se desafiar. E aí é um ciclo da vitória. É o ciclo do crescimento. Não é que você vai deixar de ser uma pessoa tímida do dia para a noite. Não, a mesma coisa o nervosismo. Não é que você vai deixar de ficar nervoso e nunca mais vai sentir. Eu estaria mentindo. Porque você é ser humano, você vai ter momentos na sua vida que você vai ficar nervoso, sim, que você vai ficar ansioso, que você vai ter medo, vai ficar triste, alegre. Mas é aquilo que eu falei no começo da live. Se você não se conhece, você não vai perceber quando esses sentimentos chegarem até você. Se você não investe em autoconhecimento, em preparação, em cursos que vão te ajudar a identificar isso, eles vão influenciar no seu comportamento e quando você perceber, você está procrastinando, você está parado, você está fixo no lugar, sem realizar seus sonhos, deixando a vida te levar, deixando o tempo passar. E aí, como que você vai estar daqui a 1 ano, 2 anos? Que resultado você vai ter? Porque é doideira você querer ter um resultado completamente diferente se você continua no mesmo lugar, plantado no mesmo lugar, com raiz ali naquele lugar. Entendeu? E aí eu tô dizendo pra você que com 5, 10 minutos por dia de treino direcionado, acompanhado por um especialista, de exercícios que já foram praticados por outras pessoas e que nós tivemos resultado, você vai conseguir. Se eles conseguiram, por que você não vai conseguir? Eles não são diferentes de vocês. Não é diferente de você. Eles são seres humanos, ele e eles que fizeram o meu curso, são seres humanos assim como você. Certo? Não importa o trauma que você tem, não importa o que você passou no passado. Se na infância você falou na igreja, se apresentou na igreja, e aí lá na igreja riram de você, se você esqueceu a letra da música quando estava cantando na classe, se você fez xixi nas calças na frente das pessoas, não importa o trauma que você teve, é possível enfrentar esse trauma e realizar os seus sonhos e atingir aquilo que você gostaria. Mas exige treino, isso exige demanda técnica, conhecer técnica, demanda investir em si mesmo, tem solução para o seu caso. Mas não é ficar parado esperando as coisas caírem do céu, porque não vão cair.
Isso não vai acontecer, certo? Então, eu compartilhei aqui nessa live algumas estratégias. Só que ainda tem algumas pessoas que pensam assim: ah, mas será que eu consigo mesmo? Será que eu consigo mesmo ir lá e falar? Será que eu consigo mesmo ir lá e apresentar? Será que eu consigo mesmo passar naquele concurso? Será que eu consigo mesmo tirar uma excelente nota numa apresentação do TCC, dissertação, na minha apresentação, na minha performance? Será? Será? Eu acho que esse é um pensamento sabotador. E você não percebeu ainda, porque você não se conhece, porque você não olha para si, porque você não avalia os seus pensamentos, os seus sentimentos e o seu comportamento. Por isso que lá no programa FB3S tem um módulo exclusivo sobre autoconhecimento, porque não adianta de entregar técnicas, exercícios, se você não se conhece, se você não souber reconhecer quando um pensamento sabotador desse vier até você. Se você não souber reconhecer quando um sentimento desse chegar até você. Não adianta aprender técnica de oratória, retórica. Não adianta, porque uma coisa leva a outra. E aí eu ia estar jogando palavras ao vento, conteúdo ao vento e fazendo vocês perderem um tempo. E não vou fazer isso. Eu não faço isso. E aí eu acredito que se você se conhece, aí você começa a perceber esses pensamentos. Será que eu consigo? Mas por que eu não ia conseguir? Eu tenho alguma limitação que me impossibilite de conseguir? E mesmo que eu tenha alguma limitação, será que se eu tentar eu não consigo melhorar? Mesmo que seja 5%? Né? A limitação quem tá dando é você mesmo. E aí quando você dá essa limitação e você não percebe esse pensamento sabotador, quando você não percebe esse seu padrão mental, você não vai sair mesmo do lugar, não. A sua vida não vai melhorar. Você não vai ter resultados diferentes mesmo, não. E aí, como é, Aline, que eu quebro esse padrão mental? Eu já falei aqui. Primeiramente, você precisa se conhecer. Eu sei que essa palavra autoconhecimento tá manjada. Eu sei que essa palavra autoconhecimento ninguém aguenta mais. Então vamos tentar falar de outra maneira. Se você não souber reconhecer quando esse sentimento, esse pensamento sabotador chegar até você, se você não conhece quem você é, o que é que tira a sua paciência, o que é que te dá medo, o que é que te deixa nervoso, por que que aquele nervosismo vem e te tira da zona de conforto, te deixa desconfortável, você não consegue sair do lugar. E a palavra que define tudo isso que eu falei agora é autoconhecimento, é quando eu me conheço. E o processo de autoconhecimento, quando a gente faz curso, treinamento, ele abre a nossa mente, mas ele é contínuo. A partir dali não dá para parar mais. Depois que você abre a mente para aquilo, você não para mais. Você quer cada vez mais se conhecer, você quer cada vez mais, você começa cada vez mais a se observar. Observar o comportamento que você tem tido, os sentimentos, as emoções, as reações que você tem tido, tá? E a solução para tudo isso que eu tô dizendo aqui agora é essa, uma das. E algumas ferramentas, alguns exercícios para ajudar você a quebrar esse padrão, para ajudar você a enfrentar esse medo, esse nervosismo, a eliminar esse pensamento que te sabota e ter o mindset do comunicador. Esses exercícios, essas práticas, elas são compartilhadas lá na minha comunidade, elas são compartilhadas lá no meu curso. Então, quem já fez ou quem participa sabe disso. Né? E eu compartilhei lá na Jornada Fala Bem 2 depoimentos incríveis, na verdade 3, 4. E uns deles já estão postados aqui no Instagram do ano passado, mas eu vou postar os mais recentes essa semana para você ver, tá bom? Então eu vou finalizar com uma pergunta que talvez você não goste de ouvir, não, mas eu não tô aqui pra passar a mão na sua cabeça, não. Até quando você vai ficar adiando seus sonhos? Até quando você vai assistir de camarote as pessoas passando na sua frente? As pessoas que você nem imaginava que poderiam ter resultados? Até quando você
vai viver nessa zona de conforto, de procrastinação? Até quando você vai continuar parado aí, mendigando com migalhas, pensando que vai ter resultados diferentes? E se eu te perguntar, daqui a um ano, se você continuar fazendo aquilo que você está fazendo hoje, que resultado você vai ter? Como estará a sua comunicação? Como estará a sua empresa? Como estará o seu relacionamento? O relacionamento com seus clientes, com seus familiares? Tá? Então, para finalizar, eu quero lembrar você que as inscrições para o programa Fale Bem em 3 semanas, o meu curso de oratória e comunicação, estão abertas. Nele você terá acesso à minha mentoria por 5 semanas. Eu vou te acompanhar, eu vou pegar na sua mão e falar: vamos, menino, que você vai falar. Você vai falar bem, porque eu vou te ajudar. Esse é o meu compromisso. Essa é a minha missão. E eu vou dar o meu melhor. Eu vou fazer o que for necessário. Agora falta você tomar a sua decisão. Na verdade, você já se decidiu. Falta você ir lá e agir. E é esse movimento de agir é que vai fazer você ter resultado diferente. Só o primeiro passo. O resto é comigo. Tá bom? Boa noite. Muito obrigada a todos que ficaram aqui até agora. Às 9h, 10h30, às 22h30. A live vai ficar salva para você assistir quantas vezes quiser, fazer as suas anotações, seus resumos. E aí, se você lembrou de alguém que passa por alguma dificuldade dessa que eu compartilhei aqui, compartilhe essa live. Vamos ajudar outros amigos ou ajudar outras pessoas também a destravar a comunicação, a enfrentar o medo e a enfrentar o nervosismo, tá? Uma excelente noite, bom descanso para todos vocês. Tchau!